Fala galera, eu sou Luiz Felipe Simões, é um prazer estar aqui em mais uma videoaula com vocês. Na aula de hoje vamos aprender sobre as características gerais dos vírus. Vamos embora. Vê bem, o que é que a gente pode dizer de característica geral de definição? Esses vírus eles são organismos acelulares. Significa dizer o quê? Significa dizer que eles não possuem uma célula, eles não são uma célula, eles não possuem características de células, tá bom? Então eles precisam de um hospedeiro para poder se desenvolver, para poder possuir metabolismo próprio, porque até então os vírus não possuem metabolismo próprio. Tá bom? Então, dentro delas, eles vão usar todo o seu aparato, que é o seu material genético, que é o ácido nucleico presente dentro dos vírus, para que possa se desenvolver, para que possa ter atividade vital. Isso dentro da célula. Se eu digo dentro da célula, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esses vírus, eles são o quê? Parasitas intracelulares obrigatórios. Tá aqui no slide para vocês, que eu estou grifando aqui de vermelho. Tá bom? Uma outra característica que esses vírus têm, que é a presença do material genético, é justamente a presença do DNA ou do RNA. Tá aqui outra característica que eu estou circulando de vermelho para vocês. Algo muito importante, uma vez que os vírus não têm um aparato celular, eles não têm uma característica de célula, eles precisam de algo para proteger, para envolver esse material genético. E essa estrutura que envolve, essa estrutura que protege o material genético, ela é chamada de capsídeo. Tá aqui, ó, grifando aqui para vocês de vermelho o capsídeo. Esse capsídeo ele pode ser proteico. E logo ele sendo uma estrutura que protege a célula, existem outros aparatos que também podem existir ou não nos vírus, tá bom? Que é a presença do envelope proteico ou envelope lipídico. Esse envelope ele é muito importante porque é o que diferencia alguns vírus de serem vírus envelopados ou não envelopados. Bacana isso. Então se liga nessa característica que isso é muito importante, né? É um geralzão aí de vírus que a gente pode bater esse papo. Cuidado, os vírus só possuem um tipo de material genético, que pode ser DNA ou RNA. Cuidado com isso. Vamos embora. Já de cara aí, um exercíciozinho. A gente vai na teoria e na prática. Teoria e prática. Vamos ler. Os vírus são entidades biológicas extremamente pequenas e estruturalmente simples. Afirma-se que eles representam um limite entre o vivo e o não vivo. Exatamente, é esse debate que existe dentro da biologia. Do ponto de vista estrutural básico, uma partícula viral é formada por... O que é que o vírus tem? Qual é a estrutura básica que existe nos vírus, tá? Então os vírus eles possuem uma cápsula lipídica? Não. Vimos que essa cápsula, ela é o quê? Ela é proteica. Esse capsídeo, ele é proteico. E também a presença de quem? Do material genético. Até porque o envelope proteico, ele é variável. Existem vírus que possuem um envelope proteico e existem vírus que não vão possuir esse envelope proteico. Beleza? Então, resposta aí para você, letra E de escola, tá aqui grifado para vocês. Beleza? Simbora. Quanto ao tamanho desses vírus, né, eles são muito pequenos. Se as nossas células são microscópicas, esses vírus eles chegam ao tamanho de nanoscópicos. Então, eles são muito pequenos, tá bom? Então, por isso que tem essa estrutura e tem a capacidade de poder envolver ou adentrar em qualquer tipo de ser vivo. Massa? Vamos lá. Esse debate dentro da biologia de vírus ter capacidade de ser vivo e de não ter capacidade de ser vivo, isso é bastante antigo. Por quê? Alguns vão dizer que eles são seres vivos, devido à presença do material genético, devido à capacidade de se reproduzir. Porém, outros cientistas vão dizer assim, não, esses vírus não são seres vivos, porque eles não possuem uma constituição celular e nem possuem metabolismo próprio. É esse fator que gera esse debate. Mas para você, para o seu vestibular, lembre-se, os vírus não são seres vivos. Massa? Simbora. Aqui está para vocês duas estruturas básicas, né, para poder entender o que é um vírus envelopado, um vírus que possui um envelope proteico e um vírus que não possui esse envelope proteico. Então eu vou circular aqui para vocês aqui, ó, um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactéria, tá? Bactéria, fago de comer. Então, vírus que gosta de bactérias, vírus que come bactérias. E o vírus da influenza, né, que é um vírus respiratório, um vírus que causa a gripe,
tá? Que ataca o sistema respiratório. Veja que esse vírus da influenza ele é totalmente diferente do bacteriófago pela presença da sua estrutura. E essa estrutura é esse envelope constituído de proteínas que está envolvendo o capsídeo do vírus, tá? Então veja só, esse envelope constituído de proteínas, eles vêm de um lugar específico, né? Uma vez que o vírus não possui uma maquinaria responsável para produzir essas proteínas, eles precisam adquirir essas proteínas de algum lugar. E de onde é que é esse lugar? Quando o vírus ele adentra uma membrana ou ele adentra uma célula, na verdade ele ultrapassa essa célula, tá? E ele se reproduz, ele usa toda a maquinaria da célula para poder sair dela, ele vai levar consigo partes dessa membrana plasmática. Então, quando você olha na imagem, no slide, tem lá um capsídeo viral, né, envolvendo o material genético, e esse vírus ele quer sair. Ao final do número 5, tá grifado aí para vocês, observe que o vírus ele saiu de dentro da célula, mas ele está levando consigo, né, parte da membrana, ou seja, ele está levando consigo um envelope de proteínas. E essas proteínas servem de conexões específicas que podem ser encontradas na membrana. Então todo vírus ele vai ter uma especificação, uma especificidade com a membrana plasmática. Não é todo vírus que vai acometer todos os sistemas, não. Ele vai gostar de um sistema específico, porque aquelas proteínas que estão no envelope, elas gostam de um local específico. Beleza? Se liga nisso, isso é muito importante. Vamos embora. Então os vírus eles podem infectar, na verdade, né, qualquer tipo de ser vivo. Então, todo ser vivo pode ser infectado por um vírus. Então, esse ser vivo pode ser um protozoário, né, tá aqui, um ciliado, tá? Esse ser vivo ele pode ser um fungo, tá aqui para vocês. Esse ser vivo ele pode ser uma bactéria, tá? Esse ser vivo ele pode ser uma célula vegetal ou esse ser vivo pode ser uma célula animal. Então, qualquer tipo de ser vivo pode ser infectado por um tipo de bactéria, tá bom? Pessoal, então lembra daquela situação que eu comentei com vocês, que o vírus ele vai gostar de determinado tipo de célula. Aqui nessa imagem vai mostrar justamente o que acontece. Então observa que na célula aqui, né, a célula ela tem conexões, né, receptores, ela possui ligantes específicos. Então você observa o vírus que ele está aqui do ladinho, ó, ele possui glicoproteínas, né, de cápsula. Essas glicoproteínas vão se encaixar perfeitamente, tá, nesse receptor da membrana. Então, de onde que saiu essa glicoproteína? Ah, esse vírus infectou anteriormente uma célula e de lá ele tirou essas glicoproteínas. É justamente por isso que ocorre esse encaixe fechadura, essa conexão específica para que o vírus ele possa adentrar a célula e tomar conta de toda a estrutura celular. Beleza? Vamos embora. Aqui está mostrando para vocês o HIV. Observa que o HIV ele é específico do sistema imunológico. Então ele vai infectar células CD4, né, que elas têm receptores específicos para o vírus HIV. Então observa a conexão sendo realizada aqui onde eu estou circulando com um marca-texto, tá? Então você consegue entender que o vírus ele gosta. Então se ele gosta desse tipo de receptor, ele vai se encaixar lá. Consequentemente vai gerar todo um dano, né, ao sistema. Até porque o sistema imunológico é super importante para que possa vir a defender todo o organismo de qualquer outro invasor. É mediante a isso que o corpo ele fica suscetível, ou seja, ele fica indefeso, desprotegido de qualquer outro tipo de organismo que venha a parasitar esse corpo. Bacana aí? Então, continuando. Replicação viral. O vírus ele se reproduz. E ele, para se reproduzir, ele precisa usar uma via metabólica. E essa via metabólica, claro, precisa ser uma célula. Então se ligue nisso. Para que o vírus ele possa se desenvolver, para que ele possa se reproduzir, ele só vai se reproduzir dentro de uma célula hospedeira, tá aqui grifado para vocês, tá bom? Essa célula hospedeira ela vai ter toda a estrutura, ela possui organelas citoplasmáticas, ela possui material genético, e toda vez que ela conseguir se reproduzir ou se multiplicar, crescer por mitose, por exemplo, por divisão celular, essa célula ela vai levar consigo, né, esse material genético e vai auxiliar esse vírus a conseguir realizar esse processo de replicação, de duplicação, beleza? Vamos aprender mais à frente, no próximo slide, na próxima imagem,
os tipos de replicação, os tipos de reprodução viral. Então o vírus ele pode se reproduzir por duas formas. Essas duas formas vai poder ser o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Tá, que diferença eu posso dar aí? No ciclo lítico, ele vai causar a lise da célula, a morte celular, tá bom? Por que ele vai causar a morte celular? Eu vou explicar na próxima imagem. Se aperrei, não. Se aquete aí, se acalme. Já no ciclo lisogênico, essa célula hospedeira ela vai permanecer viva, porém, toda vez que ela se duplicar, toda vez que ela se multiplicar, vai levar consigo parte do material genético do vírus que está integrado ao material genético dessa célula. Vou mostrar na próxima slide para tu não se aperrear. Vê só, aqui está o ciclo lítico. Esse ciclo lítico ele vai ser dividido em 5 etapas, tá? Então tá mostrando aqui no ciclo para vocês. Na primeira etapa vai acontecer a ligação, ou seja, o vírus vai se aderir, tá? A membrana, a parede celular. Aqui no exemplo é um vírus, é um bacteriófago. Então ele é muito simples, é um ciclo muito parecido com os outros. Então no primeiro estágio vai ocorrer a adesão. O que seria a adesão? O vírus vai se conectar, vai olhar para a bactéria e vai dizer: vem cá que eu te quero, vou chegar pertinho de você. Então quando ele chega pertinho da bactéria, é uma adesão. Tá? O próximo passo é penetrar. Penetrar o quê? Penetrar o material genético, tá vendo aqui na imagem que eu estou circulando para vocês, dentro da bactéria. Então ele vai perfurar a parede bacteriana e vai introduzir o seu material genético lá dentro. Algo muito importante precisa acontecer. Então o vírus não é besta. Ele sabe que ali dentro da célula, ele compreende que ali dentro da célula, dentro dessa bactéria, existem estruturas que vai ajudar a esse material genético viral a poder se replicar, a poder aumentar. Aumentar o quê? A quantidade de novos vírus, tá? Então está mostrando aqui a penetração. O próximo estágio, né, é a degradação do cromossomo bacteriano. Então o DNA do vírus ele vai começar a degradar o DNA bacteriano, né, o material genético bacteriano, e vai começar a usar essa maquinaria da célula para poder se reproduzir, tá? Então no número 4 já adianta aí uma parte do número 3, que é a síntese. Síntese é produção. Então o vírus começa a se multiplicar, porque ele está usando toda a estrutura da célula para poder se multiplicar. Está crescendo, está crescendo. Então por isso que no ciclo lítico ocorre a morte da célula hospedeira. Por quê? O grande número de vírus dentro dessa célula faz com que ela se rompa, faz com que ela exploda, porque tem muito vírus lá dentro. Então essa célula não vai suportar e vai acontecer uma lise. Uma lise é uma quebra da membrana plasmática dessa célula e ele vai poder sair de lá de dentro. E ao passo que ele sair lá de dentro da célula, ele vai poder infectar novas células, porque ele agora está mais forte, ele agora tem um maior número de soldadinhos, se eu posso dizer assim. E esse maior número de soldadinhos vai poder infectar o maior número de células. Beleza? Então no ciclo lítico causa a lise da célula, a morte celular. Já no ciclo lisogênico, não. No ciclo lisogênico, a célula vai se manter viva, mas toda vez que ela se duplicar, que ela entrar em mitose, que ela entrar em processo de reprodução, de ciclo celular, ela vai levar consigo um material genético do vírus. Então é muito parecido todo o processo, né, do ciclo lítico e do ciclo lisogênico, com a exceção. Lembre que no ciclo lisogênico, o material genético da célula ele fica conectado, ele fica juntinho, aderido, preso, agarrado ao material genético do vírus. Diferente do ciclo lítico, que no ciclo lítico o vírus não se adere ao material genético. Ok? Então isso é uma diferença. Lisogênico, o material genético do vírus fica presinho ali dentro, mas no ciclo lítico não. No ciclo lisogênico, uma vez que o material genético está aderido ao material genético da bactéria, toda vez ou tudo aquilo que ela fizer está fazendo também para o vírus. E isso é bacana, porque o vírus vai poder sempre o quê? Se permanecer em metabolismo, se permanecer ativo, ter o seu metabolismo. E toda vez que a célula se replicar, que a célula duplicar, que ela entrar em mitose, ele está indo junto com ela. A célula está carregando sempre um pedacinho do material genético do vírus. Então não esquece disso, cuidado com essa informação, beleza? E claro, um exercíciozinho bacana para você que tá carequinha de saber. Vamos embora.
Os vírus bacteriófagos apresentam basicamente dois tipos de ciclos reprodutivos, né? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Lítico, você já lembre, causa lise, morte, escreva, ciclo lítico. E no ciclo lisogênico, não. Toda vez que o vírus, que a bactéria se reproduz, que a célula se reproduz, ela leva consigo, ela mantém o metabolismo da célula, tá? E mantém o metabolismo do vírus também, tá? Ativo. Esses ciclos são iniciados quando os vírus aderem à superfície da célula hospedeira e introduzem nela o material genético viral. Bacana? Então, olha, a pergunta, ó, o ciclo lisogênico é caracterizado pelo quê? Então, eu acabei de dizer lá em cima que no ciclo lisogênico não vai acontecer transcrição de DNA viral. Não, calma aí, se ligue nisso. Não se aperreie com isso, não é essa transcrição, tá? Vai acontecer o quê? Uma manutenção do metabolismo e reprodução celular. O vírus vai deixar a célula se reproduzir, ó, continua a tua vida, eu estou aqui dentro de você. Não se aperreie, eu não vou lhe atrapalhar, mas para onde você for, você vai carregar um pedacinho meu. Quantas vezes você se multiplicar, você vai estar carregando um pedacinho meu. Bacana isso, não é não? O vírus é uma peste mesmo, te liga nisso. Então, ó, controle do metabolismo bacteriano, ele não está controlando o metabolismo bacteriano, ele está deixando a célula o quê? Se reproduzir, manter o seu metabolismo. Degradação do DNA viral da célula hospedeira, não. Quem degrada o DNA é o ciclo lítico, não é? Causando a lise, está ali escrito, ó, lise celular, não se aperreie com isso. E a transdução do DNA viral. Não ocorre transdução desse DNA viral. Não está acontecendo isso no ciclo lítico. Beleza aí? Se liga nessas informações porque isso é bacana, isso é muito importante. Então isso é uma primeira parte, né, do estudo dos vírus, das características dos vírus. Sangue no olho, faca na caveira. Tô careca de saber que você vai detonar. Se liga, a próxima videoaula é sobre o que? As doenças causadas por vírus. Beleza? Simbora. Aquele abraço.